prosseguindo com a nossa programação aqui das mesas, das comunicações. Vocês estão ouvindo? Então, agora a gente vai conversar aqui com a Caroline Alcione de Oliveira Leite, da UF, com a comunicação On Display, Robert Mapplethorpe na Tate Modern, com a Ana Emília da Costa Silva, da UERJ, com a comunicação O Amálgama, Especulações acerca do Atrocidades Maravilhosas, depois com a Clara, que está aqui à minha direita, Clara Sampaio Cunha, da UFES, Curadoria como Prática Artística, e com a Ângela Gomes de Souza, também da UFES, que vai falar sobre Museu de Arte do Rio, reflexões sobre o museu, arte contemporânea e cidade. Então, começando com a Caroline. Pode começar, Caroline. Primeiramente, boa tarde. Está dando para me ouvir? Tá. Boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradecer também ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense. E a pesquisa que eu venho apresentar se chama On Display, Robert Mapplethorpe na Tate Modern. Gostaria de pedir para passar o primeiro, por favor. Obrigada. Essa exposição, Robert Mapplethorpe Portraits and Self-Portraits, ela aconteceu de maio a outubro desse ano, com curadoria de Simon Barker e Matthew Garrett, no projeto Artist Rooms, da Tate Modern. E a nossa dúvida, a nossa questão parte de uma reflexão de como uma instituição museológica lida com a produção de um artista como o Mapplethorpe, na questão da nudez do corpo masculino, da arte de gênero, como coadunar essas questões sob a chancela da instituição, quando se trata de um trabalho sobre um homossexualismo masculino, com conotações sadomasoquistas. Então, como uma instituição museológica enfrenta esses desafios políticos e conceituais que uma obra como a do Mapplethorpe traz. Então, nos interessa saber como se pensa a curadoria de uma exposição como essa ao planejar e implementar esses processos todos. Então, para realizar a pesquisa, nós cotejamos textos da exposição, com os textos da curadoria, né, com as fotografias e o argumento do trabalho de Mapplethorpe. Nós também nos baseamos num relatório de imagens da exposição e trocas de e-mails com a Tate, tudo para tentar compreender o projeto político institucional e como se dá o trabalho de edição de obras de arte. Então, a exposição foi dividida em 3 salas expositivas, e o texto de abertura da exposição falava do trabalho que ali estava representado, o trabalho do Mapplethorpe, reconhecidamente por ser imagens em preto e branco, que retratava amigos e celebridades, e não se menciona a questão da conotação sexual. Então, foram 3 salas expositivas. A primeira sala, ela trazia figuras de amigos e figuras proeminentes, e o texto de apresentação da sala trazia dados pontuais do trabalho de Mapplethorpe, falando que ele realizava assemblagens de esculturas, mencionando figuras como Philip Johnson, William Burroughs, Louis Bourgeois, a Pat Smith, questões bem pontuais. Já na segunda sala, se fala do trabalho do artista no texto curatorial, se fala da propriedade da instituição daquelas fotografias em exposição e se menciona também as figuras proeminentes, dessa vez do cenário de Nova York, como Andy Warhol, William Decoe, Roy Lister e Bryce Morgan. Então, só que nessa segunda sala era inevitável não mencionar
era inevitável mencionar a nudez e a flagrante conotação sexual existente no trabalho do artista. Então, só que como a instituição fala disso? Ela fala como tratamentos esculturais do corpo. Então, era um texto descritivo que entendia o nu recorrente tanto em masculinos quanto femininos, com um equilíbrio clássico e desenvolto com uma desafiante carga sexual. Isso são palavras do texto da curadoria. E aí eles particularmente falam de Bob Love, que era um boxeador, e da Lisa Lyon. Na sala 2, somente 1/3 das fotografias apresentavam a nudez e a conotação sexual. Então, se em 1/3 de uma das 3 salas tinha a nudez, nós podemos ver que ela estava diluída, quase como uma camuflagem dessa nudez, uma espécie de camuflagem, apagando as evidências do gênero e do corpo humano nu. Quando há fotografias de Alan Lynes e Bob Love, homens, né, nus, o bailarino, o Alan Lynes, ele aparece todo sob um jogo com um chicote, com a perna levantada, com uma iluminação que camufla, dá certa descrição para o pênis dele, enquanto Bob Love, ao contrário, ele se encontra numa postura mais aberta, com as mãos sobre os joelhos e com o órgão genital dele bem evidente. Só que nós podemos observar uma espécie de equilíbrio entre o aberto e o fechado, e, mesmo assim, são questões que se diluem num todo, porque são as fotografias que dentro de um conjunto, representam nu e pronto. Todo o restante da sala não trata do nu. Quando há nudez feminina, também é uma nudez tímida, parcial ou perfilada. Então, só parte do corpo que aparece com essa nudez. Então, ou a genitália, ou o seio, ou as nádegas, e também um corpo feminino de costas, né? Nu, mas de costas. E aí, como também acontece com a Patti Smith, quando ela está sentada no chão, com o joelho na altura dos seios, elas com a mão assim na altura, como se fosse segurar as pernas, mas segurando uma tubulação de ar-condicionado. E nesse ponto, toda uma nudez perfilada, incompleta, e nós podemos lembrar de Foucault, quando ele fala que, em torno e a propósito do sexo, há uma verdadeira explosão discursiva, que talvez tenha havido uma depuração bastante rigorosa do vocabulário autorizado. Então, se trata de uma nudez controlada, uma nudez autorizada, com fotografias que, mesmo quando há essa nudez, elas estão num todo que não corresponde à nudez, que tenta se equilibrar como, por exemplo, com a pureza e o frescor da imagem de uma criança, como a Lindsay Kay. E a terceira sala, e a última, é a sala dos autorretratos. Foram 20 autorretratos, de 1975 a 1988, que montavam uma espécie de cronologia do Mapplethorpe. Então, se mostrava um Mapplethorpe camaleônico, frágil, forte, e se evidenciava muito as transformações no rosto dele. E se menciona também a questão da AIDS na vida do fotógrafo. E a curadoria, nesse momento, ela coloca que, embora o uso do imaginário sexual de Mapplethorpe fosse muitas vezes controverso, algumas de suas fotografias mais impressionantes foram feitas a girar a câmera em torno de si mesmo. Então, ela explicitamente coloca a opinião como um trabalho controverso, dizendo que o mais interessante seria quando ele gira a câmera para si, e o que eles expõem da câmera, desse momento mais interessante, é uma Mapplethorpe de busto, de primeiro plano, muito comportado, digamos assim, com todo o envelhecimento dele
em decorrência da síndrome que o acometeu, da AIDS, né? E esse aspecto da morte ele fica muito presente no texto e no texto da terceira sala. Contudo, há uma concessão feita nessa sala. Nessa sala havia o trabalho Self-Portrait 1978, que é uma fotografia do Mapplethorpe de costas, com o rosto voltado para trás, para a direção da câmera, com a perna direita no chão, a perna esquerda sob um banco e com um chicote preso ao ânus. Então, assim, é a fotografia que tem um quê de mais, assim, de mais próximo do trabalho do fotógrafo, com toda essa questão sexual, com todas as questões de gênero do trabalho dele, e que a instituição permitiu entrar nas suas escolhas, porque os demais retratos eram um Mapplethorpe camaleônico, roqueiro, de traje de gala, transexual, mas assim, um transexual bem suave, elegante e desgastado pela AIDS, como já falei, o aspecto da morte sempre muito presente no texto. Então, em quase 50 fotografias, menos de 20% levavam em conta a questão do gênero. Então, nesse projeto de curadoria, acho que o que foi privilegiado foram questões da estética da boa técnica fotográfica. A questão de gênero foi sonegada. E os textos, palestras, que estavam como que a escorar as paredes das galerias face ao peso reconhecido e reverenciado de uma obra como a de Robert Mapplethorpe. Então, quanto às narrativas museológicas, nós podemos recorrer a Husserl quando ele alerta para o fato de que a construção do presente pelo museu se dá à luz de um discurso do presente e a partir de interesses presentes. Então, nós indagamos quais interesses da instituição com um trabalho como o de Robert Mapplethorpe. Se a instituição ela chancela conhecimentos, nós novamente podemos recorrer a Husserl quando ele cita o museu, é verdade, sempre teve funções legitimadoras e ainda as tem. Então, segundo Hopper Greenhill, o Museu Moderno ele representa uma visão de mundo, e a exposição de Mapplethorpe suscita questionamentos. Então, se nós pensarmos na proposição de Brian O'Doherty, se a parede ela é um local de veiculação de ideologia, é necessário que nós nos equipemos com uma atitude em relação a isso. Então, qual seria... Então, talvez pensar na fricção entre ideologia da instituição e a proposição política do trabalho do artista. Então, porque isso evidencia um processo de edição. Conforme Crimp já havia alertado que que o resultado da crença crítica na noção de que o fato de pôr em ordem, classificar, ou seja, justapor os fragmentos no espaço, pode produzir uma compreensão representacional do mundo. Então, uma das questões que perpassou a pesquisa foi a que interesses a exposição da obra de Mapplethorpe na Tate atende, e, mais do que encapsular o trabalho de Mapplethorpe em categorias que não dão conjunto da obra, não dão conta do conjunto da obra, como pensar num trabalho de um artista em relação com a instituição, um trabalho desse tipo, de um artista desse escopo, como ele se relaciona com a instituição. Então, para finalizar, a exposição Portraits and Self-Portraits ela deflagra um desconforto que certos trabalhos podem provocar. A Tate ela apresenta uma pretensa abertura a um trabalho de gênero, só que ela entra por um viés de fotografias encantadoras pela precisão técnica e pelo carisma das celebridades que são retratadas, mas a instituição ela edita
o trabalho do artista, independentemente da coerência com a obra do artista como um todo, porque a impressão, a visão que se tem do trabalho do Mapplethorpe nessa exposição não confere, não é compatível com a obra, com o conjunto da obra como um todo. Então, a suposta abertura ela é frágil e improvável. Então, rende à instituição a imagem de abertura às artes e às suas provocações artísticas e conserva-se uma estrutura hierárquica, uma imposição de narrativas e visões de mundo. A discussão de gênero da obra de Mapplethorpe foi amortecida pelo projeto curatorial. Obrigada. Agora vamos ouvir aqui a Ana Emília com o amálgama Especulações acerca de Atrocidades Maravilhosas. Bem, primeiramente, boa tarde. Tá tenso aqui, né? Então, eu vou falar acerca de Atrocidades Maravilhosas, que é um compilado de ações destinadas ao espaço público, mas nessa minha comunicação, eu vou focar numa ação específica, que foi a primeira ação desses artistas. Vale frisar que o Atrocidades Maravilhosas ele soou como um slogan, né, que ele surge em vários momentos, com formações diferentes, com propostas diferentes, mas sempre com esse eixo, né, das ações destinadas aos espaços públicos. E como uma tentativa de ativar, dentro desses espaços, alguns questionamentos. Então, pegando como pauta, né, essa primeira ação foi uma ação que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Tinha em torno de 20 artistas participantes e a ação aconteceu da seguinte maneira. Formou-se né, os artistas se reuniram na Fundição Progresso para confeccionar cartazes que seriam destinados às ruas e iriam dialogar com contextos específicos da cidade do Rio. Né? Essa produção ela foi feita em larga escala, então foram 5.000 cartazes destinados às ruas e que, né, assim, a intenção do mentor, que foi o Alexandre Vogler, era que esses cartazes eles permanecessem ali, né, que isso seria uma quantidade significativa para poder causar impacto dentro dessa cidade. O que acontece é que o fluxo de pessoas e a efervescência dos lugares que foram destinados a esses cartazes fez com que, em poucos dias, em casos específicos, no mesmo dia, esses cartazes fossem destruídos. Né? O que sobra dessa ação, então, é uma rede de arquivos, de imagens e de relatos. E é sobre ela que eu pretendo me debruçar, assim. Sobre ela que essa pesquisa ela foi criada. Assim. O Erickson Pires ele tem uma abordagem muito interessante sobre esse desmanchamento, né, dos cartazes, sobre esse episódio, assim, que eu gostaria de ler. Ele diz que a camuflagem pela qual passam os lambi-lambis, né, esses lambi-lambis eram cartazes que dialogavam, a princípio, com a publicidade urbana. Né? Então, tinha aquela configuração de cartazes A4, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas ele diz, a camuflagem pela qual passam esses lambi-lambis os transformam em dejetos de arte,
em trechos de deslocamento que adquirem valor na ação própria do deslocamento. Né? Então, foi uma ação que tinha um conteúdo estético que foi discutido e que foi posto em diálogo com alguns espaços da cidade do Rio de Janeiro. Mas o que surge, né, o que surge desse contato dos cartazes com esse contexto urbano é justamente essa questão do deslocamento. E isso marca não só o espaço a quem foi destinada essa ação, mas a formação do próprio grupo. Né? Quando o Atrocidades estava se formando, dentro desse ateliê coletivo que deu origem à ação colaborativa, alguns artistas iam, outros não. Não tinha uma proposta que guiasse a ação. A ideia era, né, intervenção e um diálogo com a publicidade urbana, mas isso pode acontecer de várias maneiras. Assim. Então, por mais que tivesse um projeto, aquilo ganhou ramificações e que são super interessantes nesse momento e deu origem também a outros trabalhos. Então, os artistas eles continuaram produzindo por conta própria, colando esses cartazes em outros lugares. Né? Então, ele diz ainda, pouco importa o olhar do especialista, importa a massa, que, a partir da experiência, adquire um caráter de multidão. Tanto a ação quanto os dejetos, quanto os olhares, as experiências do ato, a interferência no campo visual, são atualizações de um devir multidão, da produção de arte. É a potência de singularizar a multiplicidade de múltiplos através de uma experiência corporal, a ideia de tornar visível os dejetos dessa paisagem hipersignificada é a dimensão de uma densidade corporal associada à experiência da arte. Então, a partir desse pensamento, fica em voga essa questão da diluição, mas também um sentido de uma renovação da significação pelos processos em que esses artistas passaram. Né? Os coletivos, nos anos 2000, eles foram largamente estudados. Né? No Brasil, houve mapeamentos, então, o Brasil era um terreno em que os coletivos eles se afloraram, então, e em outros lugares do mundo também. Né? Mas eram propostas que tinham uma simplicidade. Né? A Marisa Flórido e o Edson Barros, eles investigam esses coletivos e a Marisa traz à tona essa questão do cotidiano e dessa inserção nos ambientes íntimos, como a casa, como ateliê, como formação e incubadora para que essas ações existissem, sobre um questionamento institucional. Mas, estudando Atrocidades Maravilhosas e fugindo um pouco desse formato de entender os coletivos como um momento e que agrega todas essas ações, porque elas são muito diferentes e eu acho que é interessante investigar o Atrocidades a fundo, né? Pensar em qual é o espaço discursivo que ele está sendo criado, já que, né, por mais que a gente tenha documentos, esses documentos são super fragmentados. Então, a Marisa Flórido e o Edson Barros, eles tratam justamente de uma questão primordial, tanto para Atrocidades como para vários coletivos que surgiram na época, que é a questão da empatia intersubjetiva. Né? Eu trouxe aqui uma imagem que é do Rés do Chão, né? Como esses encontros eram feitos. Isso sempre existiu, né? Essa troca entre artistas, ela sempre existiu, mas eu chamo a atenção aqui para a visibilidade que ganhou a discussão sobre coletivos nesse período, né, no período dos anos 2000. Pois bem. Para entender o Atrocidades Maravilhosas, né, essa compilação de ações e esse corpo disforme, eu recorri à figura do amálgama, e isso deu origem ao título dessa comunicação. Né? Então, o amálgama ele trata não de uma junção entre partes, né? Mas a partir de um aquecimento do desejo, né, essas partes elas solidificam e elas criam uma outra estrutura, né? E essa estrutura ela só pode ser vista a partir dessa ação pontual e efêmera, né?
em que você pode enxergar uma unidade, sabe que existem partes distintas ali, mas que se somam e que podem ser entendidas como uma amálgama. Esse calor do desejo, né, pensando nesse calor do desejo, eu senti a necessidade de pensar num método de investigação que fosse sincero para essa configuração, né? Então, eu pensei em não investigar apenas o que resiste enquanto documento, mas as impressões dos próprios artistas. Né? Com a ajuda do Michel de Certeau, eu comecei a pensar sobre os mapas e percursos e esse espaço público, né, que essas pessoas ativaram, né, que não são espaços estáticos, né, que podem ser lidos assim com tanta propriedade, mas que podem se aproximar, né, a partir de percursos que são tratados por cada um desses artistas e que são configurados aí nesse caminho. Para ele, mapas, então, seriam uma visão distanciada né, de uma determinada área, de um determinado território, e os percursos colocariam em pauta também o tempo da marcha, né, o tempo em que essas ações elas se consolidam, né, o tempo desse deslocamento que o Edson havia falado anteriormente. Recorrendo também a outros autores, né, a Min-Woo Kwon, que é uma autora que discute site specific, ela tem um termo que é muito interessante para essa pesquisa, né, que ela trata do site-oriented, ou seja, um lugar de conexões onde a identidade é sempre confrontada. Ela nos deixa a sugestão de que, se antes podíamos falar do problema dos ambientes artísticos pela evidência do discurso que conduzia o espaço expositivo da arte, as manifestações efêmeras que buscam ligar a arte à arena pública como atrocidades maravilhosas nos conduzem a questionar os discursos que produzem a comunicação cultural, né? Então, é isso que surge dessa relação, por mais que eu não... Assim, eu separei esse momento para falar dessa primeira ação da atrocidades. Eu acho que é interessante pensar nos desdobramentos disso ao longo do tempo, para quem tiver interesse, eu acho que é bem interessante. Assim, se pensar política é pensar na qualidade da atividade que desloca o corpo do lugar que lhe é designado, ampliar o território físico para a rede de referências que se estabeleceu na convivência entre os 20 artistas participantes da ação é também aproximar-se da complexidade dessa cidade do Rio e da complexidade desses diálogos que os artistas estabelecem entre si e com essa cidade, né? Nesse lugar expositivo que genericamente é entendido como arena pública, mas que genericamente é entendido como um espaço único, né? Bom, para isso eu acho que é interessante mostrar alguns trechos da ação propriamente dita. Na organização aqui da minha apresentação, eu selecionei algumas imagens e alguns textos, e eu acho que é importante pensar, né, nessa convocatória do Alexandre Vogler a esses artistas. Né? Ele diz que o que ele pretendia, né, era que esse trabalho fosse entendido como um procedimento de lambe-lambe, né, e que o diálogo que ele pretendia articular era uma sabotagem à linguagem publicitária, né, mas que os artistas também poderiam ter certa liberdade para produzir o que eles quisessem e tentar também friccionar né, essa proposta inicial. Daí, né, surgiram objetivos heterônomos, né, mas eu acho que é importante pensar no que o próprio Vogler articulou e o que surge, né, quais são os atravessamentos com outros coletivos e com uma cultura visual que também se pretende não paralela, mas com um diálogo interessante com as instituições e uma certa independência.
aqui é o cartaz que ele destinou às ruas, né? O que os detergentes fazem com as mãos das mulheres, que de longe era um cartaz pixelado que não dava para entender exatamente qual era a imagem que ele queria passar. É uma imagem de uma mulher, né, que abre as pernas e deixa à mostra a vagina, mas que se confundia com essa publicidade, né? E essa frase também não leva com tanta facilidade a imagem. Aqui a imagem está até mais nítida, assim, né? Talvez pela fotografia. Mas ele parte disso, ele parte também... as referências que ele traz à tona com essa ação são diversas, entre elas o Cultural Jam, que seria justamente essa sabotagem à publicidade, né? A publicidade urbana e a publicidade de revistas. Então, tem umas variações. Aqui eu trouxe um cartaz que é um exemplo disso, né? Uma intervenção num cartaz já existente que tenta sabotar essa publicidade urbana. Ele traz algumas referências que fazem parte também de um contexto da contracultura, né? De discussões entre coletivos, né? No Brasil, a gente teve um desdobramento, que é o Festival de Mídia... Ai, gente. Teve um desdobramento que era justamente uma discussão sobre esses coletivos que se valiam do ativismo, né? E o Vogler ele estava imerso nessas discussões. E aqui ele mescla, né, alguns conteúdos que já estavam sendo disseminados em outros coletivos. Vale frisar que essa ação ela foi feita na virada do milênio, né? Então, um contexto em que explodiram diversas manifestações anticapitalistas no mundo inteiro. Então, não vai dar tempo de eu me alongar, mas esse era o contexto e as referências que ele traz são essas. O Antônio Manuel, que também é uma tentativa, né, com o Clandestinas e o próprio de 0 a 24 horas, ele tenta repensar essas imagens do jornal, né, e no Clandestinas ele já insere notícias falsas para uma circulação, né, que também é um tipo de sabotagem. Essas são as referências dele. Os nomes múltiplos que eram usados pelas bandas e pelos fanzines de punk, que se aproxima de outras cidades maravilhosas, na medida em que, né, trata de uma articulação sem uma identidade, mas que agrega pessoas, né, dentro de uma lógica de produção e de distribuição de informação. E aqui eu trouxe como exemplo também o Yogomango. Por mais que essa ação ela não tenha afinidades, né, não tenha um atravessamento direto em outras cidades maravilhosas, eu acho que é interessante pensar no Yogomango, porque é uma ação questionadora que parte de um coletivo do Yogomango, que é uma ação questionadora que parte de um coletivo espanhol e que, né, dentro dessas táticas de guerrilha urbana, pensa nessas situações de pequenos furtos como forma de democratização dos bens. E aí são táticas de roubo, assim, essas imagens. Assim como o Resto do Chão, né, eu trago aqui o Zona Franca para falar desse contexto, né, que alguns eventos foram pontuais e eram eventos de experimentação. Então, enquanto isso acontecia dentro dos apartamentos, dentro das casas dos artistas, o Zona Franca era um espaço de experimentação que aconteceu na Fundição Progresso. E tanto o RES, como Zona Franca, como a Galeria do Poste e outras ações, elas agregavam artistas que participavam de outras ações, e isso formava essa rede de arte, né, formava essa rede que era maleável também, assim, né? Não tinha uma formação identitária própria. Aqui são imagens do Zona Franca.
E aqui são os cartazes que surgiram como desdobramento do Atrocidades Maravilhosas, nesse primeiro momento de 2000. Esse trabalho é o Pega, do Felipe Barbosa, né, que é a corrida da EMA também, ele tem esses dois nomes. E, em vez de uma sabotagem ao conteúdo da publicidade, ele pensa na dinâmica desses cartazes ao longo dos muros, né? Então, ele faz com que, na medida em que os carros passam, né, essa EMA ela ganha uma movimentação. A partir dos relatos, né, tem histórias que permeiam essa vivência, a vivência desses artistas. Eu tentei documentar isso numa pesquisa mais ampla, né? Possivelmente vai estar disponível no site do grupo de pesquisa. Mas eu gostaria de mostrar alguns desses desdobramentos, assim, só para finalizar. Aqui é Rosane Ricaldi, né? Poderia estar roubando, mas estou pedindo. Poderia estar pedindo, mas estou roubando, né? Durante as nossas conversas, ela disse que essa foi uma frase que ela ouviu em outros países também, né? Então, além de revelar uma situação que a própria cidade vive, né? Isso acaba soando como um mantra, uma coisa repetitiva, né? Que dialoga de certa forma com a publicidade urbana. Carteira de Identidade, do Geraldo Marcolini, e que foi uma ação de colagem de cartazes na zona portuária, em que ele coloca a própria imagem, né? A intenção dele era fazer com que essas imagens elas se relacionassem com essas pessoas sem identidade. Ele já tinha uma pesquisa sobre os procurados, né? Essa questão do Rio de Janeiro como uma cidade violenta. E durante as ações, ele tem um feedback, né, que é de alguém que confunde a imagem dele com um político, né, e insiste que aquilo é a imagem de um político. Assim. Então, esses são alguns desdobramentos da ação das Atrocidades Maravilhosas, né, e que repensam a cidade do Rio, né, repensam a própria proposta do Vogler. Só para finalizar, depois a gente pode abrir para as perguntas e conversar melhor sobre isso, mas, né, eu acho que esse processo, né, que está se desenrolando em impulso aí, ele não tenta evidenciar o que é genuíno nessa ação ou uma questão identitária, né, mas tenta problematizar o que pode ser produtivo dentro dessas margens. No Atrocidades Maravilhosas, como eu disse, existe um ritmo, né, que reconfigura tanto a formação do grupo como os diálogos que acontecem nessa cidade do Rio de Janeiro, né? Essa hipersignificação ela ultrapassa, ela atravessa tanto o espaço público em que eles constroem a partir da articulação deles, como o espaço físico em que eles dialogam, né? Então, o que fica disso, né, é repensar esse modo de exposição como um espaço discursivo, né, não como um ambiente pontual das intervenções urbanas, mas um espaço imerso nesses processos comunicacionais. Eu queria ter a oportunidade de passar, né, outras ações e outros desdobramentos do Atrocidades Maravilhosas, mas eu acho que, por enquanto, é isso e a gente pode deixar para as perguntas, para quem tiver interesse. Vamos passar a voz aqui para Clara Sampaio Cunha, da UFES, que vai falar sobre curadoria como prática artística. Isso, Ana, precisa sentar. Botei. Qual que é essa? Não, tá. Essa aqui?
gente, boa tarde. A comunicação que eu vou apresentar faz parte da minha pesquisa de dissertação pelo PPGA-UFES, com orientação da professora Gisele Ribeiro. Chama Curadoria como Prática Artística e, na comunicação especificamente, vou falar... Acho que botar mais longe. Ah, é? Isso, que dá um... E eu vou falar especificamente de uma exposição que eu tive a oportunidade de organizar esse ano, que chama Formas de Voltar para Casa. E vamos lá. Vou ler algumas coisas. Então, meu objetivo é apresentar um panorama da prática curatorial. Obviamente, vou falar de uma maneira muito pincelada e superficial por causa do tempo, mas mostrando o meu interesse nessa prática curatorial que se aplica a uma prática que acontece como prática artística. E a experiência dessa exposição Formas de Voltar para Casa, que ocorreu em maio de 2014 no espaço Sala ao Lado. A Sala ao Lado é um espaço independente de arte em Vitória, que também iniciou suas atividades esse ano. Funciona como um coletivo de arte, mas tem um ateliê, às vezes tem exibição de filmes, porque ela divide espaço, né, da sala comercial com uma produtora de cinema. Então, tem várias propostas que acontecem ao mesmo tempo nesse lugar. E, por convite dos artistas, Poliana Dalla, Thaís Graciotti, Haroldo Saboia e Fernanda Porto, a gente resolveu fazer essa exposição na Sala ao Lado. Foi a primeira e única exposição que aconteceu nesse espaço. E eu fui convidada para ser curadora dessa exposição. Então, eu vou fazer um primeiro panorama assim, dessa origem dessa curadoria, só para justificar o meu interesse nessa prática artística. Então, eu dividi o artigo, né, a comunicação, em 3 partes, seriam uma brevíssima cronologia, a crítica institucional como prática artística e a exposição. Então, no primeiro momento, eu comecei a identificar o papel muito grande dos gabinetes de curiosidade, dos salões parisienses nessa formação do Museu Moderno como a gente conhece hoje. Essa coisa dessa coleção, da noção de coleção privada para a coleção pública, né? Interesse em exibir objetos de arte e difundir essa noção de patrimônio. Então, a instituição museu se consolidará como local principal para a preservação da memória e do conhecimento. E é exatamente nesse sentido de preservação que começa a aparecer essa figura do curador, não com esse nome, curador, mas já dentro dessa atribuição, dentro de uma das atribuições curatoriais que a gente conhece. Aí, esse colecionismo vai atender diversos fins no Wunderkammer, que é as câmaras de maravilha, análogo ao Gabinete de Curiosidade, que é a coletânea de objetos exóticos, espólios de outros países e nações dominadas. Aí tem objetos naturais e objetos artificiais. Nos salões parisienses de museus é a afirmação da burguesia no poder e das noções de patrimônio público. Nas bienais, a setorização dos espaços por estilos e suportes, a validação do que é arte, etc. E essas coleções deram início às exposições de arte e proliferação dos museus. O Hans Obrist, que é um curador contemporâneo bastante atuante, e que já publicou vários livros, né? Ele é bastante referencial para discutir curadoria contemporânea. Ele já fala que nessa época, no século XVIII, já se discutia essa função curatorial que girava ao redor de 4 questões, que é da preservação, de zelar por esses objetos, a seleção de novos trabalhos, gerenciar essas doações, essas aquisições de acervo, a maneira como esse pesquisador, né, o curador se citou como pesquisador que vai passar conhecimento adiante com uma fala já atualizada, e seria essa fala moderna, e como ele contribui para a história da arte, porque é ele que está propagando, né, essa história, mostrando essa história nesses espaços institucionalizados. E a organização de exposições, que é a disposição, no caso, que é a disposição das obras no espaço expositivo, que é a maneira como a gente ainda se relaciona mais imediatamente com o termo curadoria. Mas a verdade é que hoje esse termo ele tem sido utilizado de maneiras muito diversas dessa acepção original
ou inicial de preservação e patrimônio, etc. Então, hoje a gente vê, por exemplo, revista de gastronomia com uma seleção de vinhos curada por um enólogo famoso, ou uma revista de moda com curadoria de uma estilista que escolheu os vestidos que vão para a capa e etc. E aí o Terry Smith, que é um curador e um crítico inglês, fala que o título de curador ele é assumido por qualquer um que possua minimamente um papel de criar situações nas quais algo criativo deve ser feito, ou ainda organiza oportunidades para o consumo de objetos criados ou orquestra ocasiões de cunho artístico, ou seja, a função curatorial ela começa a sair do domínio do museu, da galeria, e passa, não só porque o museu também expande suas funções para além das suas dependências físicas, mas também para organizar eventos do setor educativo, ou ações do museu em outros espaços institucionais e outros espaços da cidade, e também para outras seleções de trabalho que não são propriamente arte. E aí tem alguns artistas que são muito referenciais para essa pesquisa, e eu trouxe só para dar acho que realmente situar assim, e que no caso vou falar do Daniel Buran, que é um artista francês, muito atuante em crítica institucional. Então, assim, com a transformação dos espaços expositivos, os artistas passaram a experimentar os suportes e o próprio espaço da galeria do museu. O cubo branco se consolida como esse modelo expositivo mais utilizado. Nele, a citação do Brian Doherty, do interior do cubo branco, o mundo exterior não deve entrar, de modo que as janelas são lacradas. As paredes são pintadas de branco. A arte existe em uma espécie de eternidade que dá à galeria uma condição de limbo. E é justamente sobre essa normatização que vários artistas vão se posicionar criticamente às instituições. E aí eu trouxe uma fala de um texto do Daniel Buran, que um dos textos que ele vai falar sobre os espaços do sistema da arte, vai falar do ateliê, vai falar do museu. E na função do museu, ele fala que o museu tem uma função tripla, que é a estética, econômica e mística, que envolve o suporte efetivo, a validação dos trabalhos, a valoração e a valorização dos trabalhos e a consolidação do que é arte. Um trabalho que, ao mesmo tempo, critica, está inserido em grandes instituições, se justifica pela pungência em discutir modelos que são impostos e aceitos sem muitos questionamentos, né? A arte já aceita como, nesse enquadramento, arte, você já entra no museu, já aceita que isso é arte. E aí ele fala que se um trabalho se abriga no museu refúgio, o faz porque encontra ali seu conforto e enquadramento. Um enquadramento que é considerado natural enquanto é meramente histórico. Aí eu trouxe um trabalho, vou falar muito brevemente sobre os trabalhos que eu trouxe para ilustrar, porque o objetivo é chegar na exposição. E esse trabalho que chama Within and Beyond the Frame, que aconteceu em Nova York, que ele vai... O Daniel Buran, ele faz uma instalação, que é um trabalho já com as listras brancas que ele já fez em várias cidades. E, em 73, essas listras saem de dentro da galeria John Weber e passam pela cidade de Nova York. Então, elas são penduradas por um cabo, e o trabalho debate essas questões de crítica institucional, porque apresenta os diferentes contextos, seriam esses frames, né, esses enquadramentos do trabalho de arte. Dentro da galeria, um objeto artístico validado pela instituição, externa à galeria, como um objeto listrado no contexto urbano de Nova York, que, obviamente, quem tem o conhecimento do trabalho do Buran vai reconhecer o trabalho, mas quem não conhece pode ser que isso passe contexto de uma outra maneira, e é dessa forma que ele ativa esse espaço, entre aspas, não institucionalizado, vou explicar isso entre aspas depois, e reforça a importância de se questionar a instituição do lado de dentro. Se, por um lado, podemos compreender a crítica institucional como um instrumento que revela a estrutura por trás de museus e galerias, por outro lado, ela também situa os artistas em posição, às vezes, antagônica ao museu, à instituição que transforma supostamente a obra de arte em mercadoria. Aí eu trouxe essa frase da Andrea Fraser, que é artista e crítica. A crítica do aparato que distribui, apresenta e coleciona arte tem sido inseparável da crítica à própria prática artística, para dizer que é muito importante que esses artistas que começam a questionar essa normatização do cubo branco, essas validações que o espaço de arte, galeria e museu impõe sobre os trabalhos, eles são vitais para essa discussão acontecer e essa discussão se transformar esses espaços. Então, muitas dessas discussões vão reverberar em projetos artísticos de diversos tipos, como o Museu de Arte Moderna do Brodés,
Trouxe uma imagem, acho que é um trabalho muito conhecido. Então, essa é até uma fala do Douglas Crimp, quando ele coincide o local de produção, que é o ateliê, né, do artista, com o local de recepção, ele mimetiza elementos também desse funcionamento do museu. E enquanto os objetos expostos não eram de fato obras de arte, como ele atesta na plaquinha This is not a work of art, a instalação como um todo continua sendo um trabalho do Marcel Brodesse. E ela remonta essa separação definitiva entre ateliê e museu no século XIX, e é um período que é marcado pela consolidação do museu como formador de uma história cultural da arte, e como, aí a frase da Andrea Fraser, é um aparato de reificação cultural que tudo engloba. Isso tudo para dizer que a curadoria também funciona como prática artística, né? Então, a gente entende aqui essa crítica institucional como prática artística, e algumas curadorias como prática artísticas estão situadas dentro da crítica institucional. Acho até que eu vou falar muito brevemente sobre o Hans Hack e o Kosuth, porque tem 2 exemplos de trabalho que eu acho que são muito importantes para falar sobre curadoria contemporânea e essas discussões do contemporâneo. Um é um trabalho que foi feito na ocasião de uma retrospectiva que ia ser feita no Guggenheim de Nova York do Hans Hack, no meio de carreira dele, em 71, que chamava Chapolsky et al., Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, que era em que ele apresenta uma série de documentos e fotografias de prédios em que revelava a situação degradante da população que habitavam esses prédios pertencentes a uma família, né, e um dos membros financiadores do museu. Então, meio que desnuda essa coisa muito sisuda que o museu muitas vezes apresenta, né, esse conselho que fica por trás e decide as propostas do museu e etc. E o outro lado, que são as posses, né, desse membro do museu, que coloca a população numa situação muito complicada. E uma outra situação mais com discurso curatorial é uma exposição que o Kosuth organizou, que chamava The Brooklyn Museum Collection, The Play of the Unmentionable, em 1990, que ele justapõe obras de períodos distintos, artistas distintos, países distintos, para apresentar questões políticas, religiosas ou sexuais e discutir o papel da arte na sociedade. E aí muitos curadores falam sobre essa experiência dessa exposição do Kosuth com um certo deslumbramento pela liberdade que ele teve de não precisar construir uma coisa linear dentro do museu, que apresentasse cada categoria, cada artista, tentando criar uma lógica. É exatamente o poder, a potência dessa exposição está nessa justaposição dessas obras no período, que é aí que a gente percebe o quanto a exposição cria sentido e significado e transforma o significado das obras, né? Então, eu acho que é um trabalho bastante referencial. Como está acabando o tempo, eu vou falar de formas de voltar para casa. Esse foi o cartaz da exposição. Essa exposição aconteceu em Vitória, como eu falei, e eu fui convidada numa situação muito interessante, porque, na verdade, eu não me vejo como curadora nessa exposição, na verdade, eu me vejo como artista. Eu acho que a discussão é toda essa. Eu vou mostrar algumas fotos e vou falar sobre a exposição. Essa foto é do vernissage, então é um espaço comercial. A gente propôs para os artistas trabalhar num espaço que, obviamente, não tem estrutura nenhuma de exposição. A gente criou essas luminárias de piso, projeção, e tudo foi meio acontecendo, suportes. Então, em forma de voltar para casa, a proposta de uma curadoria colaborativa que envolveu os integrantes do coletivo, os artistas, abarcou a decisão de toda a organização da exposição. A mostra abordou as estratégias que o artista, em sua condição de viajante, se desloca para buscar origens e novas experiências, mas também para deixar vestígios e produzir memórias afetivas com os locais em que encontra. Não por acaso podemos remeter aos artistas de performance e land art, que a partir da década de 60 vão se lançar aos espaços externos ao museu e marcarão suas presenças em territórios inóspitos ou em pleno caos urbano. É aí que deixam rastros e coletam objetos e, em alguns casos, voltam ao ateliê. Forma de voltar para casa a partir da compreensão do processo contínuo de ir e voltar, caro aos artistas que têm como objeto de estudo questões sobre travessia ou permanência. Essa maneira de produzir provoca alterações na forma como irão pensar e fazer arte.
Assim, observamos uma utilização frequente de ferramentas de mapeamento, artifícios de retorno, seja de maneira literal com seus objetos por ver, seja na forma de cartografias que irão montar a partir de seus registros, fotografias, textos, diagramas e outro. A construção da exposição, quase toda à distância, reflete também essa condição contemporânea de estar presente em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Isso porque são 4 artistas e 3 estavam baseados na cidade de São Paulo. Então, a exposição foi toda pensada via e-mail e Skype. E, ao mesmo tempo que a gente estava construindo essa exposição, a gente foi se conhecendo também, cada um conhecendo o trabalho um do outro. Como o meu trabalho como artista envolve questões de linguagem, eu fiquei num papel de organizar essa exposição, mas eu não queria assumir de maneira nenhuma um trabalho de seleção. Assim. Eu não consegui me imaginar fazendo isso, assim, selecionando trabalhos de pessoas que eu não conhecia. E a gente optou por criar esse vínculo e conseguiu até se ver um pouco antes, para poder entender cada um trabalho melhor e cada um se situar mesmo como um coletivo, pensando uma exposição conjuntamente. Assim. E aí os objetos do Haroldo, Saboia, vou mostrar aqui uma imagem do Haroldo. É uma mesa, né, com vários objetos de processo. São como inventários de viagem, uma coleção de objetos em que, pouco a pouco, se tem a oportunidade de experimentar o que o artista viveu ou quer construir. A coleção Napoleana Dalla percorre países latinos por suas línguas, particularidades, semelhanças, compondo cartografias e criam traços de paisagem. A Poliana. Esse trabalho aqui é uma instalação que tem uma palavra, caminha ao seu lado, e uma fotografia. Essa instalação mais à esquerda, que são vários quadrinhos. E os contos e postais de Fernanda Porto são um convite para a jornada à esfera do doméstico, ao imaginário da infância de lugares que ela poderia ter vivido. E, por fim, é um mergulho na topologia insular de Vitória e de cidades da Islândia, que farão o percurso dos trabalhos da Thaís Graciotti, nos quais o isolamento simbólico da ilha se fez protagonista de uma condição de estranhamento e mesmerização. Essa é uma foto de uma impressão em adesivo com um texto em islandês e outro em português na janela, que se encontrava com essa paisagem do centro de Vitória. Então, para finalizar, de que maneira essa exposição permite uma reflexão sobre a curadoria como prática artística, né? Se concordarmos com a afirmação de Fraser que não há um fora da instituição, por isso que eu falei daquele espaço não institucionalizado, entre aspas, da rua, observamos que os espaços independentes desempenham um papel muito importante de propor questionamentos e novas formas de circulação para a arte. Exposições desse tipo servem de laboratório para os artistas testarem ideias numa lógica que se difere dos interesses mercadológicos das galerias de arte de venda. Nesse sentido aqui, essa é uma frase, é uma citação do Smith: o sentido subversivo do pensamento curatorial permanece relevante, pois é possível aproximar o público de obras ainda em processo, sem se vincular plenamente ao âmbito institucional, já que a atuação de curadores e espaços independentes depende muitas vezes de patrocínios públicos ou privados. Atuar dentro do espectro das grandes instituições é essencial, pois abre espaço para que a crítica seja testada e ensaiada. E aí tem uma fala do Treze, do Nicolas Treze: o que podemos chamar de era dos curadores demanda que redefinamos a prática curatorial como arte ela mesma, com sua própria estrutura e linguagem. Quando os artistas mencionados se conheceram em São Paulo em uma oficina sobre viagem e paisagem, não havia como imaginar que, desde aquele ponto, haviam criado um vínculo. De alguma maneira, assim como a experiência vivida é um ponto sem retorno, já estavam ligados em seus processos artísticos, na forma como se interessam pelo registro como obra, na impermanência de suas ações pelos espaços que percorrem e nos relicários que constroem com suas memórias. Nesse sentido, o convite para realizar a exposição se tornou mais um elemento dentro desse processo. Para Howard Zeeman, curador suíço, o curador deve ser flexível, às vezes é criado, assistente, coordenador, em alguns casos, inventor. E é assim que partimos da premissa que a curadoria possa se situar também como uma ação colaborativa entre artistas, gerando alternativas de concepção e diálogos em arte contemporânea. É isso. Agora, pesquisas da Ângela Gomes de Souza, da UFES, Museu de Arte do Rio, reflexões sobre museu, arte contemporânea e cidade. Só um momento que fechou a apresentação da Camila. Ai, gente, fechou. Eu tenho que procurar aqui.
Gente, só um momento, por favor. Minha apresentação estava aqui, mas ela desapareceu. Vocês aproveitam e relaxem um pouquinho. Também quero. Pega lá para mim. Caroline. Não é essa daqui? Não, essa é a minha. Não sei qual que é agora. Sumiu. Sumiu. Foi na hora que você fechou. Turbulências de vários finais tem. Controle. Vai lá. Nossa. Atrasou aqui. Não quer maximizar. Hã? Ah, não é só o... Não é F5, não. Tá. Bom, boa tarde. De manhã eu falei, mas eu vou retomar. Eu sou arquiteta. Eu trabalho em projetos de arquitetura em escalas diferentes, desde objeto até projetos de intervenção urbanística. Eu mantenho um escritório de projetos em Vitória. Trabalhei um tempo na área de urbanismo. Depois eu tive ligado há um tempo com a Universidade Federal do Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, sempre mantive esse escritório de projetos. E hoje eu faço, depois de uma especialização em geoprocessamento, eu decidi, depois de alguns anos, fazer o mestrado em artes, porque eu vi que, na parte de arquitetura, o que me interessava mais era a etapa de criação e geração de forma em projeto, e achei que eu podia fazer um link disso, estudando alguma edificação especificamente. E aí, eu estou no mestrado em artes, a Gisele é minha orientadora, tenho uma co-orientadora que é do curso de arquitetura, que é a professora Clara Miranda, e aí, ao longo do processo, eu escolhi como objeto de estudos o MAR, o Museu MAR, e tento fazer uma ligação, tentar estudar o MAR, abordando tanto arte quanto arquitetura. E o que me interessa especificamente no museu? Entender como se dá essa passagem de uma escala macro. Aqui, no caso, hoje, o museu está situado dentro de uma área que é objeto de um projeto de requalificação urbana chamado Porto Maravilha, como é que essa relação do museu com a cidade, com o urbano, com a escala urbana, e tentando fazer uma aproximação, tem essa passagem do urbano para a edificação, o museu em si, para o interior do museu. No caso, tem um programa amplo, porque aqui a gente tem uma escola associada ao programa de museu, até chegar no que seria a área expositiva e a exposição em si. Então, na realidade, é como se fosse um zoom e como é que esse museu e essas questões são abordadas. Bom, é uma pesquisa que está em andamento, eu só tenho 15 minutos para falar, eu tenho alguns slides aqui, eu vou tentar falar de forma rápida sobre esses assuntos. Bom, o que interessa saber em relação ao tema museu? No caso aqui é Museu Arte Contemporânea, para mim museu tem um sentido público e político, esse espaço aqui, todo museu tem esse papel, tentar entender o contexto do Rio, como é que esse museu foi colocado e está situado nessa cidade. Essa área aqui é uma área histórica, tem uma questão de patrimônio em discussão aqui no meio também, e quais são as contradições e conflitos que são inerentes a essa posição do museu na cidade. Bom, quais são os principais argumentos? Está pontuado assim, que eu achei que era melhor para eu até me preparar para falar. O museu ainda permanece como espaço de validação de qualquer objeto como arte e de mediação entre arte, público e sistema de arte. No caso, porque eu tenho uma ligação com Vitória, Vitória vai receber uma estrutura de museu, que é um espaço que inclui um museu e um teatro, que o projeto é do Paulo Mendes da Rocha, é uma estrutura grande, está alocada na cidade em outra situação diferente dessa, mas, para a minha pesquisa, é importante essa contribuição para a universidade e para o Estado.
e o museu associado a uma ideia de cidade, né? Lá na frente eu vou falar por quê disso, né? Então, a pesquisa visa investigar quais são os procedimentos discursivos e conceituais, né? Discursivos, conceituais e conceptivos do museu, como é que ele é gerado, identificar o que reforça o museu hoje como espaço de mediação política, social e cultural, que hoje tem esse papel, né? E como é que esse museu dialoga na construção do significado das obras expostas, né? E na expansão da arte para fora do próprio campo da arte, né? Em relação a outras disciplinas. Bom, quais são os eixos de análise, né? O mar e o contexto do Rio, né? Que a gente tenta pontuar a situação em relação ao projeto urbano, né? O mar e a arte contemporânea, que, no caso, a Clara já começou a falar, ela pontuou alguns artistas e pensadores que questionaram o espaço de exposição, né? Passaram a questionar a partir da primeira e segunda metade do século passado. E o mar e o discurso contemporâneo de museu. O que eu trago aqui? Em determinado momento, os programas de museus, a partir do Pompidou, principalmente, passaram a incorporar o que a gente chama de centro cultural acoplado ao espaço expositivo, que é um espaço de debate, ao mesmo tempo de discussão de assuntos, às vezes, externos ao museu, que as próprias exposições geraram. E aqui, no Brasil, isso teve rebatimento na criação do Sesc Pompeia, né, uma das referências que podem ser citadas. Até então, os museus eram tratados muito com aquela linha, aqui no Brasil, que a gente tem referência, os museus modernistas, né? Então, foi citado de manhã até o caso do MAM, que eu comento lá na frente o fato dele ter sido criado no Rio, no momento também de intervenção urbana, né? Que foi o aterro do Flamengo, e a gente lembra que essa área toda aqui já passou por uma série de transformações, com a abertura da Avenida Rio Branco. Isso tá na própria criação desse museu aqui, tem esse histórico, esse passado agregado, né? Bom, as principais questões são essas aqui, os principais autores abordados. A gente tenta retomar o conceito de moderno, passagem do moderno para o contemporâneo, refletir sobre o conceito de museu também, como espaço expositivo e como ele foi questionado ao longo dos anos, limites e críticas e funções do museu, relacionar arte contemporânea, patrimônio e cidade. E aí eu tento chegar a um debate do que seria experiências contemporâneas que problematizam o espaço do museu. Como trabalhar dentro do espaço do museu, questionando o espaço em si, né? Como é que essas pessoas conseguem trabalhar isso em algumas situações e exposições. Aí, só para ilustrar algumas imagens, como é que você vê a cidade. Na realidade, o museu em si já se apresenta como mirante, né, o que você sobe, né, verticaliza, e depois você vem fazendo todo um percurso. Tem essa ligação de dois edifícios históricos, que também durante um período foi uma tendência na área de urbanismo e de projeto de arquitetura, você requalificar edificações com um uso cultural. E aqui foi feito exatamente isso. Bom, o MAR tem isso aqui eu peguei do site, né? O MAR tem a missão de desenvolver um espaço onde o Rio se encontra e se reinventa, através do conhecimento da arte e da experiência do olhar, com ênfase na formação de acervo e na educação. O MAR une as dimensões históricas e contemporâneas da arte. Bom, em relação a essas grandes intervenções aqui dessa área central, o que é importante lembrar, o que é essencial entender, né? Que quando você propõe uma intervenção desse porte na área de teoria de urbanismo, isso é classificado como o fato de existir um evento de porte, como Copa do Mundo e Olimpíada, isso vira uma questão emergencial e abre espaço para você criar situações que permitem você fazer determinadas coisas na cidade. Como não tem recurso, nós precisamos fazer com agilidade, cria-se situações de parceria público-privada. Então, essas parcerias viabilizam uma série de ações. E isso aí acaba gerando uma forma de se apropriar do esporte e da arte, né, como os discursos neutralizadores, né, e socialmente bem aceitos. A arte é utilizada, né,
propõe determinadas situações na cidade que são socialmente aceitas e você consegue intervir de outra forma na cidade. Bom, esses processos não são específicos daqui do Brasil, já aconteceram em outras cidades, e, geralmente, eles levam a um processo de gentrificação. Não conheço alguma situação diferente, e eu acho que aqui no Rio está acontecendo algo similar. A especulação imobiliária também é gerada e acaba sendo questionado por alguns setores da sociedade, e também por passar, às vezes, deixar de observar algumas práticas sociais e culturais locais. Bom, isso aí, para quem não conhece, é a área do projeto, esse polígono azul. O museu é esse pontinho vermelho aí, são 5 milhões de metros quadrados. Então, essa área toda aqui está articulada com uma proposta de urbanismo em que o museu é um produto, um elemento desse projeto, assim como o Museu do Amanhã e uma série de intervenções de urbanismo e de infraestrutura nessa área aqui. Bom, isso aqui eu já falei, o Mauro Costa Coma, ele comenta, né, que o fato de ser essa excepcionalidade, né, abre frente para novos critérios de gestão, que determinam uma série que demanda flexibilidade, eficiência, né, que é um discurso ligado ao capital. Bom, a Raquel Ronick, que é uma urbanista, ela questiona o fato dessa operação imobiliária ter sido feita numa área que aqui existe uma série ainda de terrenos públicos, e são terrenos públicos que estão sendo colocados também nessa parceria público-privada, que é administrada por um consórcio. Esse consórcio foi aberto uma concorrência, um consórcio que fazem parte de grandes construtoras, que vão gerenciar, inclusive, a parte de saneamento, coleta de lixo, etc., durante 15 anos nessa região toda aí. Bom, aí, voltando ainda para a questão da cidade, antes de chegar no museu em si, algumas correntes de urbanismo, né, alguns pensadores questionam. Então, no caso, eu cito aqui o Yangel, porque ele fala que a gente não pode ter mais uma visão de síndrome de Brasília, né, que você está voando e vendo a cidade. Você precisa se aproximar e ter essa relação da pessoa, essa noção de humanidade, essa interface com a cidade. No caso de interface com a cidade, a gente está falando de praça e de espaço público, a gente não está falando de espaço fechado, né? Bom, essa é uma imagem que eu extraí, geral, e aí, na época ainda tem essa obra que está em andamento. Aliás, a região toda está em obra, né? A localização do museu, a imagem de como vai ficar no futuro, essa interligação, o que vai acontecer com esse diálogo entre dois museus e toda essa região que está em transformação. Já falei disso aqui também, vou passar. Tenho 5 minutos só e vou falar muito rápido. Bom, já comentei, vou passar, vou para o final. Pode passar um pouco. Não, vou para o final aqui, que eu acho que fica tranquilo. Em resumo, o MAR ele tem uma gestão, e essa gestão conhece todo o histórico de museus e todas essas características, o fato de determinados artistas já terem questionado o espaço, desse espaço já ter sido trabalhado ao longo dos anos. E, quando o museu foi inaugurado, né, em 2013, o museu abriu com essa exposição aqui, O Abrigo e o Terreno, Arte e Sociedade, que era uma exposição que trazia para dentro do museu, trouxe com alguns artistas, alguns trabalhos, o questionamento dessa discussão toda da questão fundiária na cidade. Então, os trabalhos que foram utilizados nessa exposição, que tem a curadoria da Clarice Diniz e do Paulo Herkenhoff, tinha essa série de artistas aí, e essa discussão foi trazida para dentro do museu. Aí tem algumas fotos da exposição, né? Daí em diante, eu não acompanhei muito a programação do museu. Eu sei que tem uma interface com o entorno, né? E trago uma fala do próprio Paulo Herkenhoff, né? É um museu de produção de pensamento, história e crítica, né? O Rio é pensado do centro para a Zona Sul. Nosso propósito é estabelecer um caminho geográfico inverso, do centro rumo às zonas norte e oeste. Aí, a forma como ele foi criado, institucionalmente, abertura, ao mesmo tempo, quando ele foi criado, na parte externa,
tinham manifestações contra a criação do museu, eu estava do lado de fora do museu. E eu trago aqui uma fala do Canclini e vou encerrar depois só com uma imagem aqui. Em relação à arte, né, os museus organizam essas buscas e transgressões, os meios massivos nos preparam para chegarmos a elas sem surpresas. Situam-nas dentro de um sistema classificatório que é também uma interpretação, uma digestão. O Estado cuida do patrimônio, aí já é uma outra fala, mas também dele, histórico e cultural, e as empresas o modernizam. Ambos buscam apoio na arte. O Estado busca legitimidade e consenso, e as empresas lucro e a imagem não interessada de sua expansão econômica. Aí eu trago isso aqui que eu acho bem interessante, que eu sempre observo em todos os museus, como é que é a gestão, né? Eu falo que é sempre um painel das logomarcas de apoio. Como é que essa estrutura funciona, né? Tem um instituto que administra, tem a própria Globo, a Fundação Roberto Marinho, a Vale, o Itaú, e o museu, a programação acaba transitando com esses parceiros, né? Acaba funcionando dessa forma. Bom, então a hipótese final é o seguinte, é que o museu vem sofrendo mudanças significativas decorrentes tanto de questões artísticas quanto culturais, sociais e políticas relacionadas diretamente com a concepção contemporânea de cidade. Cidade como grande empreendimento econômico globalizado, com foco na gestão empresarial do espaço, em que o museu torna-se um mote para intervenções urbanísticas. Estou falando no caso específico do mar. E aí tem essa relação entre arte, campo político, corpo, obra, galeria, museu, cidade, né? E essas escalas de tensão em relação às escalas de humanidades. Então, a gente está falando da própria turbulência, né? E eu encerro com a imagem da perimetral sendo implodida e a imagem que a gente tem corporal, né? Que é hoje você transitar na cidade e você está no meio do que é esse contexto que a gente aqui está dentro de uma sala lacrada e não tem contato nenhum. Bom, então, é isso. Obrigada. Vamos abrir agora para as perguntas. Temos Tirar aqui, né? cerca de 20 minutos. Quem gostaria de começar com uma pergunta? Você vai fazer a pergunta? Você vai fazer uma pergunta? Não. Achando que o povo quer lanchar. Mas tem mais um. Tem mais aqui? Não, na mesa não. Eu estou achando que vocês estão querendo lanchar, é isso? Todo acho mundo que com sim. fome? Café. Se alguém servir um cafezinho, acho que o papo vai é a rolar hora do melhor, né? café. Não, não é agora. E agora? Pode esperar mais um pouquinho. É o próximo intervalo. Nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta? Gisele. Eu levo. Três. Tá saindo? Tá. Ana, você tinha dito que tinha algumas questões que poderia pontuar, porque o tempo não seria possível. Você tem interesse de passar para a gente sobre sua pesquisa? Ou... Sim, então, eu gostaria de passar umas imagens, mas eu não acabei não trazendo. você... Então, eu gostaria de falar sobre outros momentos, outras ações que se configuraram enquanto atrocidades maravilhosas, em que eles exploraram linguagens diferentes dessa do lambe-lambe, mas que também tinha essa preocupação em questionar o espaço público. Assim. No momento não tem essas imagens, assim, mas eu posso dizer... Não. Para a Ana Emília, eu fiquei, por acaso, eu convivia com alguns artistas na época do Atrocidades e me chamou a atenção que a primeira imagem que você trouxe foi do Resto do Chão, que é o espaço interno. Assim, eu fiquei pensando como é que a apresentação falava desse exterior, do coletivo, mas parece que o tempo inteiro apontava para um contrário, né? Então, a primeira imagem, em vez de ser
né, depois você mostra, mas a primeira imagem, em vez de ser do espaço urbano, é de um espaço de uma casa, né? E depois, quando você vai começar a falar da proposta, você começa a mostrar as influências do Vogler, ou seja, a gente volta um pouco para a situação do artista individual, quais foram as origens, as fontes e tal. E aí a gente não poderia pensar isso com outro olhar, né? Inclusive, assim, as fotos das intervenções parecem que estão muito close, muito perto, né? Assim, a gente deixa de ver exatamente como elas intervêm na cidade. Aí queria só que você comentasse um pouco isso. Então, a pesquisa ela foi feita a partir desses relatos dos próprios artistas, assim. Então, grande parte dessa documentação foi gerada, né? Foi organizada de acordo com esses relatos, principalmente. E essas fotografias do RES foram fotografias que o Edson Barros trouxe para a pesquisa, né? Eu acho importante problematizar o grupo, né? Porque, querendo ou não, essa intervenção ela teve uma vida útil muito curta. E o que fica é justamente a experiência deles em relação a isso, né? É claro que eu acho que os cartazes eles surgem como projetos, né? E essa foi uma questão que eles apontaram, assim, que alguns artistas apontaram, né? Que eles fizeram um documentário sobre essa ação. E no dia seguinte, assim, eles fizeram um documentário durante a madrugada, e no dia seguinte eles foram filmar para ver se os cartazes eles permaneceram ali. E muitos deles estavam destroçados já, né? Já tinham sofrido esse impacto dessas vias aí. Então, eu acho pertinente retratar, mostrar esses outros espaços, porque eram espaços em que todos eles, assim, grande parte dos artistas frequentavam, né? Era um espaço de trânsito. O Atrocidades, ele pode ser entendido como um aglutinador também dessas outras propostas, porque elas se esbarravam, né? Então, não sei se te respondi, mas eu acho que esse modo de exibição que eu pretendo tratar também retoma a importância desse relato, né? A importância desse relato enquanto documento, assim. Acho que... Isso, agora. É porque ele demora. Eu achei interessante. Eu acho que essa mesa me pareceu ser articulada, né, em vários momentos pela relação entre estar dentro e estar fora das instituições, né? Me lembrou um texto da Sueli Ronick, que era exatamente essa relação de diálogo, né, e de que maneira se pode estabelecer, né, esse dentro e fora, esse diálogo, e de que maneira se pode, então, criar alternativas, né, que não são nem negar as instituições, nem ser absorvido por essas instituições. E, de uma maneira também muito interessante, percebi que a Tate Modern, né, que você coloca, que você discute a partir da exposição do Mapplethorpe, de que maneira a Tate absorve o Mapplethorpe, também foi uma construção de um museu no sentido de pontuar um lugar e mudar aquele lugar, né, porque era uma região degradada de Londres e que hoje, né, mudou e faz parte daquele processo de gentrificação da região em Londres, que me parece que também é a questão que a Ângela coloca em relação ao mar. O que eu fico pensando, assim, como especialmente a Ângela e a Caroline pensam essa relação entre esse diálogo, né, esse estar dentro e estar fora, que eu acho que também é uma situação que esbarra na discussão que a Clara trouxe, né, de
como ser uma curadora sendo artista e como é que como se dá esse diálogo com a instituição. E a Ana também, porque, né, como a Gisele pontuou, né, havia sempre essa discussão, né, ser da instituição ou não ser da instituição. Quer dizer, o lambe-lambe, depois houve uma outra ação aqui no museu, né, no Museu de Arte Moderna, nos pilotis do museu, quer dizer, o Atrocidade, de alguma maneira, se institucionaliza, né? Como é que esse diálogo, que possibilidades, né, vocês veem aí nessa relação entre estar dentro e estar fora da instituição? Não sei se... Bom, quem quiser comentar. Essa é uma questão que me interessa muito, e a minha pesquisa parte de um incômodo mesmo com o discurso institucional. Então, assim, como a instituição, em determinados momentos, ela edita a forma de pensar, o quanto ela tem o posicionamento de validar verdades ou narrativas, né? E eu não penso que, necessariamente, estar dentro da instituição seja uma coisa ruim, seja se vender. Então, assim, uma das pesquisas que eu fiz em relação à instituição foi de um trabalho da Andrea Fraser, que é Untitled 2003, que ela vende uma performance sexual para um colecionador. E, assim, eu estou citando esse exemplo porque, para mim, isso é uma forma de estar dentro da instituição e fazer um trabalho de crítica institucional. Assim, quando você superexpõe os mecanismos de articulação da instituição e não deixa que esses mecanismos degradem ou distorçam a proposta ideológica e política do seu trabalho enquanto artista. Então, assim, acho que é interessante, sim, estar dentro da instituição, mas mais interessante do que estar dentro da instituição é pensar como estar dentro da instituição, sem deixar que o seu trabalho se perca por estar dentro da instituição. Mais ou menos por aí que eu penso. Eu vou pegar carona na fala dela. Eu acho que é possível você atuar dentro de uma instituição, senão nem estaria aqui hoje, né? Mas não como artista, né? Mas participando no evento que tem essa característica de estar dentro de um museu que foi questionado durante determinado momento. Mas eu acho que os trabalhos eles perdem alguma força, não tem, é inerente ao processo essa passagem, né? De você estar dentro de uma instituição, você tem toda essa moldura, assim como na cidade você tem outros tipos de condicionantes, né? Você tem o espaço em si, tem os prédios, tem a rua, tem a prefeitura, você tem uma série de outras questões envolvidas, né? Mas eu acho que é possível atuar sabendo que a própria gestão do museu, se ela tem um conselho consultivo que envolve empresas e que você tem a possibilidade de associar a imagem de uma empresa a alguma coisa que é indesejável, com certeza isso é controlado o tempo inteiro, né? Você passa por um processo, não vou dizer de censura, mas você está pondo em risco algum tipo de investidor. Então, isso existe. Isso não mas eu acho que é possível o artista atuar dentro de museus com trabalhos que questionam o próprio museu, como a relação com a rua, o fazendo de dentro do museu para fora, de fora do museu para dentro. Eu acho que é possível ter trabalhos que atuam dessa forma. Na verdade, é porque a gente está usando aqui o termo instituição como se a instituição se referisse só ao museu e à galeria, né? E eu acho que, na verdade, até não sei se eu passei por isso muito rápido, mas a ideia até de ter utilizado a Andrea Fraser nessa comunicação é exatamente porque ela afirma que a instituição está em todos os lugares, não existe literalmente um fora da instituição. E eu acho que o mais interessante desses trabalhos, e é por isso que eu acredito muito nessa coisa dessa prática artística curatorial, é que as coisas que a gente já tomou como regra, por exemplo, expositivas, elas advêm de práticas artísticas que moldaram esse espaço positivo como ele é hoje.
E essas transformações só aconteceram porque alguém questionou esse espaço, as coisas foram sendo testadas, né? Eu acho que, aliás, vários curadores falam sobre isso, como ainda não tem teoria sobre curadoria, porque é um assunto muito recente, né? A gente fala curadoria tem menos de 60 anos, então não se tem teorizado propriamente isso, mas que é uma prática empírica, né? Baseada em fazer e testar. E eu acho que essa é exatamente a razão mais importante dos artistas estarem inseridos nas instituições para tentar transformar determinadas mentalidades e problematizar questões, não só problematizar por problematizar, mas para transformar essas questões. E eu acredito que uma dos motes principais da arte contemporânea seja exatamente essas proposições, né? Esse artista propositor, né? Questionador. E eu acho que é isso, né? Então, assim, não vejo uma maneira, até quando a gente fala em curadoria independente, a gente sabe que curadoria independente não é nada independente, né? Independente porque o cara trabalha meio período numa instituição, ele é professor, ele é não sei o quê, e no outro meio período ele trabalha em outros lugares, mas a gente nunca é totalmente independente, né? A gente vive em sociedade, inserido em uma série de instituições. Então, tem um papel crítico muito importante. Assim, por isso que eu acho que os espaços independentes, por não estar, entre aspas, né, por estarem num circuito alternativo que não depende totalmente, né, de uma iniciativa privada para acontecer, eles conseguem questionar algumas coisas mais. Assim. E, às vezes, esses modelos são levados para dentro do museu, porque a instituição acaba absorvendo isso tudo, né? O lambe-lambe, as coisas. Mas eu acho isso importante, assim, de discutir. Só queria falar uma coisa, assim, em cima do que você está falando da questão da transformação, né? Que é outra questão que me interessa, no sentido de que, por exemplo, que o Daniel Burhan fala de que as transformações, muitas vezes, elas se dão no âmbito da superfície para conservar uma estrutura. Então, você está na instituição a todo tempo, mas será que você transforma? Ou será que ela se transforma para conservar um eixo que a interessa, um eixo hierárquico de manutenção de poder? Não sei. Eu concordo com a orientação. Não, curadoria é um assunto muito turbulento, né? Eu queria só fazer um comentário. Eu acho que o importante disso tudo é que as pessoas tenham consciência da área que elas estão atuando. Assim, se você entra numa igreja, você conhece os códigos que existem nesse local. Se você entra no museu, é importante que você conheça esses códigos também, que você vai saber como atuar para questionar, ou para consolidar, ou para neutralizar, você saber se posicionar em relação a isso, ter reflexão crítica em relação à sua área de atuação. Então, eu acho que agora é um momento pertinente para responder a Val, né? Que dentro desses desdobramentos de Outras Cidades Maravilhosas, teve um momento em São Paulo que esse coletivo, né? Alguns artistas que participaram da ação foram convidados a fazer parte de uma exposição que reunia vários agenciamentos coletivos e propostas colaborativas que aconteceram no período de 2000, que ganharam visibilidade, né, nessa década, assim. E aí, como essa ação ela frisava, né, que era uma proposta de lambe-lambe para a cidade, de diálogo entre esses espaços, e dentro desse novo lugar, né, em que o Atrocidades ele ganha o status de coletivo, né, e ganha um outro tipo de estrutura, né? Então, vários artistas vão para esse evento e eles participam com propostas artísticas pessoais ali, né? Não era mais um laboratório de investigação como aconteceu nessa fabricação dos lambe-lambes. E muita gente questiona isso, assim, né? Então, muitas pessoas que participaram dessa primeira ação questionam justamente o papel dessa instituição em querer agrupar todas aquelas histórias, né, que
com tentáculos, né, dentro de uma estrutura que discutia os coletivos, que futuramente, assim, 2 anos depois, viria com essa questão da arte ativismo, assim, né? Então isso passava por essas iniciativas, né, desde 2000, e hoje em dia a gente continua discutindo sobre essas mesmas questões, né, tipo de enxergar a precariedade das manifestações estéticas, ou enxergar né, esses movimentos que são movimentos culturais, né, e o que está ali sendo entendido como agenciamento coletivo e agenciamento artístico, né. Enfim, alguém mais? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu tenho só 2 comentários breves, na verdade. Oi. São só 2 comentários breves. Assim, primeiro, sobre a fala da Caroline. Eu acho super interessante esse estudo sobre o que é o recorte o que gera na obra o recorte de uma exposição, assim, né, e como que se pode perceber pelos textos, assim. E só uma coisa que, na verdade, me deixou um pouco incomodado, e eu acho que há de se tomar cuidado, é com a utilização do termo homossexualismo, assim, porque ele se refere a uma patologia específica e a uma perspectiva muito particular de perceber a homossexualidade, assim. Que, enfim. E sobre o trabalho da Clara e da Ângela, eu achei que eles foram super interessantes, e me lembrou, talvez numa interseção dos 2 textos, assim, me lembrou bastante um documentário que o Henri Sala faz sobre o Edi Rama, que é o prefeito de Tirânia, né? E aquele trabalho que oscila entre uma proposta política, né? Que ele vai falar que é uma proposta política, não é arte, mas também beira essa gentrificação e que é aquilo, assim, né? Que fica oscilando nisso também, que é uma curadoria que ele próprio faz, enfim. Achei interessante essa interseção e pensar esses 2 trabalhos juntos, assim. Obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, vamos encerrar essa mesa. Queria agradecer. Não, mas não vai responder. Oi? Quem vai responder? Não. Você quer argumentar? Não. Sala é muito demais. Agradecer, né, o Queria comentário. agradecer a participação de todos aqui, as perguntas, os comentários, aos trabalhos aqui apresentados na mesa. E é isso. Daqui a gente já começa já com outra mesa, né? Obrigado. Obrigada.